Quero saudar, né, a vinda do doutor Mauro Cunha aqui, porque ele está tão apropriado da sua verdade que traz a sua esposa. Isso não me passou desapercebido. Só uma pessoa que está apropriada da verdade, se sente segura para enfrentar todo e qualquer questionamento, faz o gesto que o senhor fez. Então, eu quero, primeiro, reconhecer isso. Segundo, dizer que a minha experiência em CPIs me ensinaram, talvez um pouco do que o delegado Valdir conhece, que é tentar, na forma como as pessoas se posicionam, identificar se há ali indícios de culpabilidade ou não. Enquanto o senhor teve a altivez de ter esse gesto, outros aqui usam cunhadas, esposas para fazerem ilícitos, o que é algo, e outros usam ainda esposas para serem advogadas de defesa, como é o caso de um certo diretor da Petrobras. Então, eu queria fazer esse reconhecimento. Depois eu quero trazer a sua consideração, e aqui eu já trouxe isso numa outra oportunidade. O doutor Gilson Dipp, num seminário sobre corrupção, disse que a coisa que causava mais estranheza para ele na Petrobras é que a maior lesada não fez nada. Não há uma sindicância, não há um processo, não há nada. Nem contra empreiteira, nem contra operador político, nem contra funcionário, nem contra coisa nenhuma. A Petrobras, a instituição que teve uma destruição, como o senhor diz aqui, me impressionou muito o dado, de 300 bilhões de dólares, ela não tomou nenhuma atitude em relação àqueles que a vitimaram. Depois, eu queria trazer a consideração do senhor o seguinte: aqueles 70 bilhões da capitalização de dólares de 2009, aquilo foi uma bênção ou foi uma tragédia para a Petrobras? Porque teria que ter sido uma bênção, junto com o pré-sal. E se transformou numa tragédia, porque eu não tenho nenhuma dúvida, aí a conclusão é minha, de que lá estava aposta uma quadrilha para saquear a Petrobras, assaltar a Petrobras e fazer dela fonte de financiamento para um projeto de poder que, nos sonhos idílicos de alguns, deveria durar 30 ou 40 anos no Brasil. E aí, eu quero saber, da experiência que o senhor viveu no Conselho de Administração, se, porventura, o senhor compartilha uma leitura que tenho de que, ao longo desses últimos anos, o Conselho de Administração da Petrobras, apesar de ter pessoas aparentemente competentes na sua conformação, emitiu reiterados cheques em brancos à diretoria executiva. Porque há pouco aqui lhe antecedeu uma pessoa que era gerente jurídico da diretoria de serviços, que diz que Abreu e Lima só saiu de 2 bilhões de dólares para algo superior a 25 bilhões de dólares porque recebia autorização da diretoria executiva para fazer aditivos superiores a 10% do contrato, porque isso está nas normas de governança corporativa da Petrobras e no Estatuto da Petrobras. O que significa que o senhor Sérgio Gabrielli, que de 2003, 2004 até 2012, foi quem pilotou e teve aqui e quis dar aula de professor acadêmico, na área de petróleo. E esse cidadão, na minha opinião, ainda vai precisar ser adequadamente responsabilizado, porque os aditivos de Abreu e Lima se dão exatamente no mandato do senhor Sérgio Gabrielli. Portanto, não podia pular de 2 bilhões para 25 bilhões sem a conivência deste cidadão. Também eu queria perguntar ao senhor o seguinte: existem dois personagens que me intrigam nessa história da Petrobras, que era para ter um aporte de 70 bilhões e virar 600 bilhões e virou no que é hoje, né? Que a gente viu no último balanço. Primeiro, os investimentos da Petrobras, a partir ali daquela data de 2008, 2009, pós-capitalização, que impacto eles tiveram? A forma da escolha dos investimentos, a forma como eles foram conduzidos no prejuízo que a Petrobras tem hoje. E qual foi o papel de Guido Mantega? Porque Guido Mantega não tem um papel menor. Ele era o ministro do Planejamento, foi o ministro da Fazenda, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, o que ele fez? Ele, contrariando a lei do petróleo,
ele como ministro, então levou uma decisão de governo para dentro da Petrobras, tirou da Petrobras o direito de emitir o preço do combustível e obrigou a Petrobras a assimilar um prejuízo de 100 bilhões de reais, que é o que o senhor aqui estimou que é o prejuízo da administração do preço de combustíveis. E depois, uma história aqui rápida para concluir, que o José Sérgio Gabrielli, eu estou me dedicando a estudá-lo, porque ele foi muito doutoral aqui, e me parecia muito cínico e muito irônico, e foi um pouco hipócrita. E eu vou ficar acompanhando essa história. O senhor Sérgio Gabrielli aprovou, em 2009, um investimento, o plano de investimentos anuais da Petrobras sem a Renest, que é Abreu e Lima. E aí conta-se uma história de que o senhor Paulo Roberto Costa, aliás, perdão, tem que dar um passo atrás, o então presidente Lula, o mesmo que tem o sítio de Atibaia, agora que vem na Veja dessa semana, que recebeu investimentos maravilhosos, talvez tenha um spa de segurança máxima em Atibaia, que talvez possa servir para prisão domiciliar no futuro, né? Mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez o seguinte: convocou no Palácio do Planalto o Conselho de Administração da Petrobras e a diretoria executiva da Petrobras. E eu queria saber se isso era normal, usual na história da Petrobras, ao que me conste, não era rotineiro. O senhor Luciano Coutinho disse que foi a única vez que ele viu, enquanto membro do Conselho de Administração, isso acontecer na Petrobras. E nesta reunião, o senhor Paulo Roberto Costa apareceu com um jornal dizendo que, na década de 70, Pernambuco sonhava com uma refinaria e que era hora de fazer justiça. E Lula mandou fazer a Renest, contra todos os pareceres técnicos da Petrobras. Queria saber se o senhor conhece essa história, porque eu perguntei para o doutor Luciano Coutinho, o doutor Luciano Coutinho aqui tergiversou e fugiu da resposta. Por que ela é importante? Porque se nós entendermos que realmente o presidente Lula, e conseguimos provar que ele interferiu na Petrobras para fazer a Renest, e os amigos dele pegaram os contratos da Renest e beneficiaram, inclusive, o sítio que ele usa, entre aspas, não está no nome dele, mas está no nome do sócio do filho. E se o Guido Mantega, com Dilma presidente, administra o custo do combustível, que tem impacto decisivo num processo eleitoral e causa à companhia irregularmente um prejuízo de 100 bilhões de reais, nós estamos falando aqui de crime de responsabilidade de um e de outro. Portanto, eu queria uma breve análise do senhor sobre o que eu acabei de dizer. Tá. Eu estava tentando lembrar todos os pontos aqui. Primeiramente, sobre o comentário do jurista Gilson Dipp. Eu ouço notícias nos últimos 2 dias aí que a Petrobras está pedindo para entrar como assistente de acusação do Ministério Público em algumas das ações penais. Recebo essa notícia com alívio, porque em várias das comissões internas de apuração que chegaram ao Conselho de Administração, havia a previsão, a definição de culpabilidade de determinados ex-administradores e a determinação de que se fossem tomadas as medidas. E elas estavam demorando, e isso me deixando bastante angustiado. Existem medidas que podem ser tomadas no âmbito do Ministério Público, da improbidade, inclusive essa é a recomendação da unidade jurídica da Petrobras. Existe a ação de responsabilidade do artigo 159 da Lei das Sociedades Anônimas, que não foi utilizada, embora, no meu entendimento, seria o caso, e, no meu entendimento, demorou. Está demorando para isso acontecer, porque nós estamos falando de alguns atos que aconteceram há quase 10 anos, né? E não termos iniciado atos na Justiça causa espécie. Com relação aos 70 bilhões, se foi uma bênção ou uma tragédia. Bom, o resultado nós já temos, né? É muito fácil dirigir olhando para o retrovisor, as ações caíram muito. Mas eu acho fundamental mencionar, deputado, que mau negócio não é crime. Quer dizer, é perfeitamente lícito a uma empresa tomar dinheiro do mercado e perder dinheiro, né? E a gente não pode criminalizar esse ato. A responsabilidade dos gestores da Petrobras
como eu disse na minha abertura, deve ser medida pela régua da responsabilidade corporativa, que tem duas vertentes, a lealdade e a diligência. E através da análise dos atos de gestão de todo esse período, que eu não tive acesso, é que se pode chegar à conclusão do que foi feito com relação a esse dinheiro. Em relação a cheques em branco, imagino o deputado se refira ao processo de aprovação de investimentos da Petrobras. Eu tendo a concordar que o processo é falho e me manifestei no Conselho, no período em que eu estive, ou estou ainda no Conselho de Administração, eu não me recordo de nenhum projeto individual que tenha sido levado para aprovação do Conselho de Administração. O que é uma situação inusitada em empresas de capital aberto. Toda empresa tem um nível X, a partir do qual o projeto individualmente é levado para o Conselho, com as suas taxas de retorno e tudo mais. Aqui entra um pouco o problema das brechas de governança da Petrobras, que acabaram se tornando muito importantes. Dentro das alçadas aprovadas pelo Conselho de Administração contra o meu voto, todo investimento que se encaixe dentro do Plano de Negócio e Gestão, PNG, encontra-se automaticamente aprovado. Então, nós recebemos uma alocação setorial, conceitual dos investimentos e aprovamos, no ano de 2014, sem o meu voto, 94 bilhões de reais de investimento, nos quais a diretoria tem, inclusive, poder discricionário. Eu não considero essa uma prática adequada de governança. E temos algumas outras situações, por exemplo, contratos com acionista controlador nem precisam passar pelo Conselho de Administração. Contrato de cessão onerosa, por exemplo, de 15 bilhões de reais, não passou pelo Conselho de Administração. Foi apresentado como uma oportunidade, mas não para deliberação, né? Com relação ao papel do presidente do Conselho, eu repito que ele deve ser medido pela régua da responsabilidade a partir da análise dos documentos de gestão das atas, né? No que tange especificamente à gestão da política de preço, eu, de fato, me incomodei e me insurgi algumas vezes, inclusive em petição à CVM, que alguns dos argumentos utilizados para que não se aumentasse o preço dos combustíveis, notadamente durante os anos de 2013 e 2014, não se sustentavam. Mas isso tudo está em ata e os senhores poderão requisitar acesso a isso. Sobre uma suposta reunião no Palácio do Planalto, é um período que antecede muito a minha gestão, eu também escutei algo parecido e solicitei as atas, tanto de diretoria e do Conselho desse período. Infelizmente, não fui atendido. Então, esse é um documento que entrou na lista das solicitações não atendidas ao Conselho de Administração, embora o conselheiro tenha a prerrogativa de ter acesso a esse tipo de informação. Presidente, eu reputo como altamente relevante o que foi dito aqui agora, porque eu estou aqui com o Estatuto da Petrobras nas mãos, e no artigo 28, aqui estabelece o que cabe ao Conselho de Administração da Petrobras. E, por exemplo, aprovar o plano estratégico no item 2 do artigo 28º, e aí tem toda uma série que eu não vou gastar tempo. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que o extrato da resposta dada com os questionamentos que fiz fosse editado pela CPI pedindo o trabalho da taquigrafia e fosse enviado ao Dr. Sérgio Moro, ao Ministério Público Federal. Porque essa sequência da exposição do Dr. Mauro pode abrir uma nova linha investigativa e de responsabilização da diretoria executiva da Petrobras e dos conselheiros da Petrobras. Porque é aquilo que eu disse, Vossa Excelência ouviu no último depoimento que teve aqui. Eu não consigo enxergar um tamanho grau de desvio ao caixa da Petrobras sem que houvesse uma coordenação. E esta coordenação, como disse o doutor Fernando Sá, que esteve aqui, antecedendo o doutor Mauro Cunha, ela, na minha opinião, agora tem que falar como parlamentar e como investigador aqui da CPI,
senhor presidente, está no topo da pirâmide de comando da Petrobras dos últimos 10 anos. E estas pessoas precisam ser responsabilizadas e não escapar ilesas, como aparentemente estão escapando da mão da Justiça, da mão do Ministério Público e da responsabilidade que devem à sociedade brasileira. Agradeço ao deputado Onyx Lorenzoni. Passo a palavra para o deputado Efraim, na ausência do deputado Efraim, a última deputada inscrita, deputada Mara Gabrilli. Com a palavra, a deputada Mara, não vai utilizar a palavra. Temos ainda aqui, na lista dos não-membros, o deputado João Roberto, que também não se encontra. Antes de passar a palavra para o doutor Mauro Cunha, voltamos agora para o relator, deputado Luiz Sérgio.